Lula sai das cordas. Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha diariamente com a sua audiência. Olá, meu parceiro Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Iniciando aí nosso conteúdo, finalizando uma semana em Brasília, semana que teve muitas novidades, mas indiscutivelmente, Rodolfo, a maior novidade de todas é a nova versão do antigo Lula. Porque o que Sidônio Palmeira, o novo secretário de comunicação da Presidência da República, conseguiu no dia de ontem foi nada mais, nada menos do que mostrar o Lula como ele é. Para você que não acompanhou, o presidente da República deu uma entrevista coletiva onde se reúne vários jornalistas, veículos de imprensa dos mais variados, para responder a todo tipo de pergunta. E foi durante 1h30 que Lula se mostrou muito bem posicionado. Já é um reflexo direto da nova comunicação que está sendo implementada pelo publicitário Sidônio Palmeira com a sua equipe. O que Sidônio pensa em fazer? Justamente colocar ou extrair de Lula o seu melhor lado. Lembrando, Rodolfo Lago, o Lula, ele vem de uma base que é sindical. Ele era um operário que arregimentava as massas nos difíceis anos 80 e até no final dos anos 70, onde se muitas vezes mobilizava as pessoas em cima de um caminhão, com um microfone, com um som de péssima qualidade. Essa é a história do Lula. Portanto, falar para multidões nunca foi um problema para ele. E para quem o conhece proximamente, inclusive aqueles que lhe são adversários políticos, sabem que Lula de perto, numa conversa, ele é muito sedutor. Ele sabe como colocar bem as palavras. E foi isso que Sidônio fez ontem nessa entrevista coletiva. E, de fato, o Lula apresentou uma nova versão, como disse, do antigo Lula, daquele que parece que estava guardado, mas que agora voltou à tona. E isso já deu reflexos positivos, porque o mercado financeiro gostou das falas do presidente, da forma como ele se posicionou para a imprensa. Em especial porque a bolsa subiu e o dólar caiu, Rodolfo. Pois é. Enfim, agora tem um cara do ramo ali, entendeu? Fazendo algumas coisas que as pessoas do ramo já diziam há muito tempo que precisavam ser feitas. Enfim, e que são, de certa forma, parecem até óbvias, mas resistia-se a fazer por conta de vários preconceitos que foram se formando aí com relação à comunicação tradicional, à imprensa tradicional. Veio durante algum tempo a ideia de que, enfim, a imprensa tradicional tinha morrido, que agora é preciso única e exclusivamente falar nas redes sociais e tal, os novos caminhos, a nova comunicação. Se esquecendo que essas redes sociais, elas não são públicas, elas são privadas, elas têm donos, não são muitos os donos, uma meia dúzia de pessoas pelo mundo. Boa parte delas estava na posse do Donald Trump, agora lá nos Estados Unidos, ou seja, as redes sociais estão nas mãos de meia dúzia de empresários conservadores de direita e que conduzem o processo todo para que aquelas informações só cheguem a determinadas bolhas, Então, você falar só para as redes sociais era um caminho errado. Por quê? E o próprio Lula falou isso na coletiva de ontem. Eu vou lá na rede social e só quem me procura, quem já gosta de mim. Ou seja, não alcança todo mundo. Quem alcança todo mundo? A imprensa tradicional, com todos os seus defeitos, com vieses dos empresários também, mas formulada de uma forma mais ampla, com CNPJ, com CPF dos jornalistas. Então, voltou-se a isso. Ou seja, o Lula percebeu que o melhor caminho para poder sair das cordas onde ele estava era chamar os jornalistas setoristas do Palácio do Planalto, e isso é importante também que se diga, ou seja, a turma que está ali acompanhando todos os dias, para daí dar uma entrevista sem amarra, uma entrevista onde ele respondeu as perguntas e falou de tudo. E o resultado foi bom. Por quê? Porque o Lula é um excelente comunicador, bastava colocar o Lula, ele próprio, para pegar, falar e responder as dúvidas que existem.
Turma de setoristas que me fez lembrar o passado, Rodolfo Lau. Quando eu cheguei em Brasília, ainda no início dos anos 90, o primeiro local que eu fui, ainda como produtor nacional de uma rede de TV, foi justamente o Palácio do Planalto. E quem fica ali no Palácio do Planalto, para quem está do outro lado e não conhece, não é dentro do palácio só que fica, não. Muitas vezes fica do lado de fora do Palácio da Alvorada, em meio a sol forte, a chuva, a frio, comendo sanduíche frio, né, e refrigerante quente. Ou seja, não é uma vida boa e o presidente realmente prestigiou essa turma. E outra coisa que você falou que é importante, a mídia nacional, quando ela é colocada numa entrevista coletiva como foi essa com o presidente da República, ela não impede as redes sociais, pelo contrário. Dali muitos recortes também vão para as redes sociais, ou seja, não é uma mídia que acaba com a outra mídia, ela complementa. Exatamente. Então, você tem, na verdade, uma condição, inclusive por serem jornalistas especializados em cobrir a presidência da República, com perguntas que sabem o que estão falando, porque estão convivendo no dia a dia do presidente. Agora, uma coisa importante que eu vou já voltar para você, porque nós falamos disso no nosso conteúdo, foram algumas falas emblemáticas que o presidente falou. Entre essas falas, que também nós colocamos ontem no análise, foi com relação à deputada federal Gleice Hoffmann. O presidente fez elogios à deputada, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, mas não cravou que ela vai para o governo, mas também não disse nem que sim, nem que não. Com relação às pesquisas eleitorais, que também é outro assunto da nossa análise da semana, ele ponderou que está muito cedo, que ele chegou agora na metade do seu governo. Portanto, muita coisa ainda tem que ser entregue e feita, que o que está revelando hoje a pesquisa não é o que será revelado daqui a um ano, ou seja, ele contemporizou e nesse ponto o mercado se agradou. Agora, voltando para você, o mais interessante, que nós também falamos na nossa análise de ontem, foi ele, entre aspas, contra-atacando o que disse o sabido Gilberto Kassab, né? Kassab. É isso, né? Quer dizer, o Lula escolheu esse momento para dar essa entrevista coletiva lá para o setorista do Palácio do Planalto, porque, bem, ele vinha, a gente falou aqui, o Alexandre usou esse termo no começo do programa, ele realmente estava nas cordas, quer dizer, tinha sido uma semana até então muito ruim, uma semana de notícias muito negativas. Começou com aquela pesquisa da Quest que mostrava desaprovação acima da aprovação, veio depois o aumento da taxa de juros, o anúncio de que os combustíveis vão subir a partir de sábado agora. E aí, enfim, tudo isso, como a gente falou, aí o animal político Gilberto Kassab sentiu o cheiro de animal ferido na floresta e elevou o tom dizendo que se a eleição fosse hoje, Lula não ganhava. Lula, então, vendo todo esse conjunto de coisas negativas, foi ali para falar e responder. E aí deu realmente muito boas respostas. De fato, a eleição não é agora, a eleição é 2026, ou seja, ele ainda tem tempo, enfim, chegamos à metade do governo, mas ele ainda tem tempo de reverter. Precisa trabalhar agora para isso. Deu uma resposta ali à altura para o Kassab. Fez um recuo que é importante, né, Alexandre, a gente, com relação a como ele vinha se comportando com relação a essa questão da política monetária do Banco Central e a taxa de juros. Quer dizer, os ataques que ele vinha fazendo antes na presidência do Roberto Campos Neto, ele agora reduziu. Diz que realmente segue dizendo que é importante reduzir os juros, mas diz compreender que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não pode dar um cavalo de pau. O mercado reagiu bem a isso aí. Então é o seguinte, o Lula deu recados importantes, e aí é importante que se diga, o próprio presidente deu esses recados, não foram outros, não foram pessoas falando em off. Quer dizer, se o próprio presidente bota a cara e fala, não há nada nem ninguém dentro do próprio governo que vai ter força suficiente para sobrepor a palavra do presidente. E como você fez a analogia, eu vou aproveitar nesse nosso fechamento e dizer que realmente a fera estava ferida. O cheiro de sangue escorreu pela esplanada. Só que ela mostrou que ela está ferida, mas ela não está morta.
e veio com mais força ainda. E quando se trata de uma fera, às vezes o retorno pode ser ainda mais perigoso do que o início. De qualquer maneira, mostrou-se que o Lula está com uma nova forma, uma nova versão, ou a antiga versão repaginada por Sidônio Palmeira. Realmente foi um gol de placa por parte do novo secretário de Comunicação e que agradou ao mercado. Agora vamos ver se vai agradar o Congresso Nacional. É isso porque aí. Amanhã nós temos as eleições na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para colocar os novos comandantes. E aí a relação pode ser um pouco diferente, mas daqui a gente encerra, Rodolfo Lago. É isso aí, amanhã o jogo começa de fato. E a gente encerra agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E pedindo a você aí que sempre comente o que você achou da entrevista do presidente Lula. Diga aí que a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.